A Copa Sul-Americana é considerada a segunda competição continental mais importante aí da Conmebol, está atrás apenas da Copa Libertadores. A primeira edição foi em 2002, justamente um ano depois do fim da Copa Mercosul, mas não contou com times brazucas que só entraram a partir da disputa em 2003. E de lá para cá, ao todo 10 clubes aqui do nosso país já chegaram até a grande final. Já contando com Fortaleza, que ontem deu show no Castelão e passou pelo Corinthians. Agora o Leão terá a chance de conquistar um título internacional pela primeira vez na sua história. E por falar em internacional, o Inter de Porto Alegre foi o primeiro brasileiro a chegar até a final e o melhor, venceu o Estudiantes. Mas essa vitória aí não foi fácil não, porque o time venceu até o Estudiantes em La Plata com gol do Alex por 1-0, mas perdeu no tempo normal em casa no Beira-Rio por 1-0. Foi aí que na prorrogação o Nilmar meteu o gol daquele time que era treinado pelo Tite. E ali o Internacional se sagrava-se campeão, primeiro brasileiro campeão da Copa Sul-Americana. O segundo time brasileiro a chegar a uma final de Copa Sul-Americana foi o Fluminense, mas uma pena que o time perdeu para a LDU. Calma, o time perdeu para a LDU na final da Libertadores de 2008 no Maracanã e perdeu o título para a LDU na final da Sul-Americana em 2009, uma cena absurda. O primeiro jogo lá no Equador foi 5-1 para os caras e no Maracanã o Fluminense chegou a fazer 3-0. Mais um golzinho levaria o jogo para a prorrogação, mas esse gol não aconteceu. E ali também o Fluminense foi o primeiro time brasileiro a perder uma final de Sul-Americana. Por incrível que pareça, mais uma vez no Maracanã. No ano seguinte, em 2010, foi a vez do Goiás chegar até a grande final e chegou a vencer no Serra Dourada o Independiente por 2-0 com gols do Rafael Moura e do Otacílio Neto. Mas o time levou a virada e perdeu por 3-1 na Argentina. 3-1 foi para os pênaltis, mas aí o Goiás perdeu também nos pênaltis e aí não merecia também ganhar o título não. O Independiente que lá na frente voltaria a vencer a Sul-Americana em cima de um brasileiro. Pulamos 2011 e vamos para 2012, que aqui está uma das finais, se não a final mais polêmica de todas aí da Sul-Americana. São Paulo e Tigre. Primeiro jogo na Argentina truncado, catimbado, ficou 0-0. Mas na volta no Morumbi o São Paulo chegou a abrir logo 2-0 com gols do Lucas Moura e do Osvaldo no primeiro tempo. Acontece que no intervalo o Tigres disse que não ia voltar. Simplesmente chegou lá e disse, fomos agredidos por uns policiais aí, foram truculentos com a gente, como se lá na Argentina não acontecesse isso. Então não vamos voltar e ponto final. Queremos o adiamento dessa final. Óbvio que isso não ia acontecer, o árbitro apitou o fim do jogo e o São Paulo passou a ser ali o seu primeiro título de Sul-Americana. De maneira bem polêmica pro lado de lá, então o São Paulo não tem nada a ver com isso. Lembrando que nessa época aqui a Sul-Americana não tinha fase de grupos, era completamente em sistema de mata-mata, começando ali por questões regionais, os times brasileiros jogavam entre si ali no mata-mata, depois alguns que avançavam, aí sim lá na fase mais avançada enfrentaria times de outros países. Isso aconteceu, por exemplo, com a Ponte Preta em 2013, que foi passando de adversários, tanto brasileiros quanto os de fora, e chegou até a final. A Ponte Preta, que nunca venceu nenhum título aqui nacional, chegou até a final de um internacional para enfrentar o Lanús. O primeiro jogo foi no Pacaembu, não foi no Moisés Lucarelli, e a Ponte fez 1-0 aí com o Felipe Bastos. O jogo terminou 1-1, tá? E na volta na Argentina, o Lanús venceu por 2-0, a Ponte ficou pelo caminho. De lá pra cá, não conseguiu mais nada. Passamos 2014, 2015, a Sul-Americana foi mudando ali o formato. E em 2016, uma final histórica, porque ela nunca aconteceu. A Chapecoense chegou até a final de maneira heróica. A Chape eliminou o Cuiabá na fase brasileira, depois eliminou na fase internacional Independiente, eliminou o Junior Barranquilla lá da Colômbia e eliminou o São Lourenço na semifinal de maneira dramática e heróica, mas na final contra o Atlético Nacional, que seria no dia 30 de novembro, no voo da Chape até a Colômbia, o avião acabou caindo e no acidente aéreo aconteceu o que aconteceu. Em sequência, o Atlético Nacional, de um gesto gigantesco ali de solidariedade, entregou o título, doou esse título da Sul-Americana Chapecoense. Ninguém foi contra, todo mundo concordou, apertaram as mãos e a Chape passou a ser mais um time brasileiro campeão da Sul-Americana. Eu diria que o Atlético Nacional também foi campeão nesse ano aqui. Aí no ano seguinte, o Flamengo chegou até a final da Sul-Americana para enfrentar o Independiente. Nessa época ainda era fase mata-mata, tá? Mas aqui a competição já recebia times que vinham de má campanha na Copa Libertadores, que ficava em terceiro lugar nos seus grupos. E na final o Flamengo teve que enfrentar o Independiente. O primeiro jogo na Argentina, vitória do Independiente por 2-1 de virada. O Flamengo abriu logo o placar com o Hever, mas não suportou a pressão dos argentinos
E na volta no Maracanã, Lucas Paquetá fez 1-0, mas ainda no primeiro tempo, Cuejá fez um pênalti e o Independiente fez o gol e segurou todo o segundo tempo, amarrou o Maracanã lotado, viu ali o Flamengo perder mais um título naquele ano, já que tinha perdido também a Copa do Brasil, e o Independiente pela segunda vez vencia a Copa Sul-Americana. E é um time enjoado esse, hein? No ano seguinte, mais um brasileiro chegou à final do Sul-Americana e foi o Atlético Paranaense, que já vinha numa crescente bem bacana ali. Enfrentou na final o Júnior Barranquilla, primeiro jogo lá na Colômbia ficou 1-1 com gol do Pablo, mas na Arena da Baixada em Curitiba também ficou 1-1, também com gol do Pablo, e nas cobranças de pênalti melhor para o Atlético Paranaense, mais um brasileiro campeão da Copa Sul-Americana. Pulamos 2019, 2020, chegamos em 2021, onde tivemos aí a primeira final da Copa Sul-Americana entre dois clubes brasileiros. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo aqui, deixa aquele likezão esperto, por favor. Se não conhece o PFC, Planeta Futebol Clube, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações. Te convido também a conhecer o nosso Instagram, Planeta Futebol Clube. Por lá eu posto muito mais conteúdos do que aqui no YouTube, óbvio, porque lá a gente pode postar também nos stories, por exemplo. Lá também eu divulgo a nossa loja PFC, e outras parcerias como a Betfair e o Esporte e o Futebol Interativo, Futebol Interativo que oferece cursos profissionalizantes para você iniciar sua carreira no mundo do futebol. 2021 aqui já passamos a ter final em sede única. 2019 já aconteceu isso. 2020 também. 2021 a final em sede única foi no Estádio Centenário em Montevidéu. Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino chegou pela primeira vez ao final de campeonato internacional. Mas aí deu o Atlético Paranaense já experiente, já tinha vencido em 2018, venceu também em 2021 com gol do Nicão. Mais uma vez a Taça da Sul-Americana voltava para o Brasil e de novo ia para Curitiba. No ano seguinte o São Paulo, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, buscava o bi da Libertadores, mas encarou de frente aí um timaço do Independiente del Valle do Equador e buscava também o seu primeiro título internacional, já que foi vice-campeão da Copa Libertadores em 2016. E no estádio Mário Kempis em Córdoba, final única, lembrando, o Independiente del Valle venceu por 2-0. Agora o Fortaleza é mais um brasileiro a chegar na final da Sul-Americana, provavelmente vai enfrentar a LDU, que já foi campeão da Sul-Americana e já foi vice, a não ser que aconteça uma catástrofe e o Defensa e Justiça, que também já foi campeão da Sul-Americana, consiga reverter esse placar de 3-0 para o time do Equador. Então, por enquanto, parece que a final em Punta del Este, lá no Uruguai, será entre Fortaleza e LDU. Se gostou do vídeo, já pedi para deixar o like, mas deixa um comentário aqui embaixo aí, por favor, dando aquele apoio moral ao PFC. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.